E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, qual todos os dias punha o apóstolo do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João e o entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Amém. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem tomar assento, glorificando a Deus nessa noite. Estamos diante de um texto bem conhecido pela igreja. Eu creio nessa noite que você já ouviu alguém ministrar e já falar sobre essa passagem no livro de Atos, capítulo 3. Nessa noite, quando nós observamos para o livro de Atos, capítulo 3, quem vai escrever o Atos dos Apóstolos é justamente o Dr. Lucas. E não somente ele vai escrever o livro do Atos dos Apóstolos, mas também ele vai escrever o próprio livro de Lucas. O evangelista Lucas, ao escrever, ao ser inspirado por Deus, ao escrever o livro de Lucas, ele no final do capítulo, ele vai trazer detalhes da maneira que eles pegam Jesus, da maneira que Jesus é levado para a cruz do Calvário. Talvez você já ouviu a história de Jesus na cruz do Calvário, até porque é uma história bem conhecida. Todo homem, toda mulher de Deus, ele precisa ter em mente a respeito disso. Se você não entendeu o básico, estamos perdendo tempo. Estamos realmente perdendo tempo aqui na Terra, se não somente nós aprendemos o básico, mas quando olhamos para esse texto aqui, nós vamos ver que Jesus, no livro de Lucas, Jesus, ele vai ser pego, levado na cruz do Calvário, ser ressuscitado ao terceiro dia, e a partir dali vamos entrar no livro de Atos dos Apóstolos. Resumindo, para não se deter nessa noite, quando entramos no livro de Atos dos Apóstolos, Jesus, ele está dando as últimas instruções para os seus discípulos acerca do que vai acontecer agora. Observa nesta noite que Jesus, ele vai dar as últimas instruções para os seus discípulos a respeito da igreja, o que eles precisavam fazer, porque Jesus não vai estar mais aqui na terra. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, em uma das passagens, Jesus ele disse que ele ia para o Pai, mas ia enviar um Consolador. E esse se chama o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é o Espírito da verdade. Esse Espírito Santo é o Espírito que muda, o Espírito Santo que muda a nossa vida. É o que te fez vir essa noite, é o que te fez ter uma mudança em sua vida diária. E quando olhamos para Jesus excluindo os seus discípulos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vamos ver Jesus, ele trazendo o que vai acontecer agora para a igreja de Jesus Cristo. Observa que as instruções de Jesus para a igreja é ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo de Deus. Observa que quando entramos em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus ele vai dizer para os discípulos: eis minhas testemunhas, tanto em Judéia, Samaria e até os confins
mas nós temos o próprio testemunho. Aonde nós andamos, dá um bom testemunho. No nosso falar, ser um testemunho vivo. No nosso caminhar, ser um testemunho vivo. Mas quando observamos, vamos ver que o tempo vai passando e vai entrar o livro de Atos, capítulo 2. A igreja está orando, a igreja está buscando uma direção de Deus. Por causa de uma promessa que Deus prometeu que ia descer do alto o Espírito Santo, que era revestir a igreja. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Talvez, com o passar do tempo, a igreja começou a diminuir os membros. Quem sabe, a igreja começou a pensar que não iria acontecer a promessa. A promessa estava demorada, talvez o povo começou a pensar. Mas aqueles que ficaram firmados e prevaleceram e perseveraram até o final, puderam ver com seus próprios olhos a promessa chegar na vida deles. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Porque quando a igreja em Atos capítulo 2 está orando, de repente veio do céu um som. Aleluia. E encheu todo aquele lugar. Línguas repartidas foram distribuídas sobre aquele lugar. O povo que estava lá foi cheio do Espírito Santo de Deus. Maravilha, aleluia. Eu estou somente na introdução para entrar na mensagem. Quando observamos para essa expressão que eu uso, cheio do Espírito Santo, nós temos em nossa mente uma conclusão muito errada do que é cheio do Espírito Santo. Porque para muitos, ser cheio do Espírito Santo é aquele que pula, é aquele que grita, é aquele que salta, é aquele que faz isso e aquilo. Mas ser cheio do Espírito Santo é aguentar a provação, é aguentar os dias maus, é aguentar a luta e a provação. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. Se você é cheio do Espírito Santo, você está cheio de Deus. Mas agora observa como eu vou ser cheio do Espírito Santo se eu falo mal do irmão. Sou cheio de Deus. Como vou ser cheio de Deus se eu faço contenda? Como vou ser cheio de Deus se eu faço intriga? Como vou ser cheio de Deus se eu não dou um bom testemunho lá fora? Como vou ser cheio de Deus se eu não dou um bom exemplo dentro de casa? Como vou ser cheio de Deus se a minha vida não condiz uma vida de cristão? Ser cheio do Espírito Santo de Deus é ser cheio de Deus. É amar o irmão, é aguentar a provação, é levantar aquele que está caído, é levantar aquele que está fraco, é adorar a Deus no meio da provação, é adorar no meio da prova, é adorar no meio da dificuldade. Enquanto eu ministro aqui nessa noite, eu já quero ministrar no seu coração que Deus quer te levantar nessa noite como canal de bênção, como porta-voz do Senhor, para ser cheio de Deus no meio dessa geração aqui fora. Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar a sua casa e a sua família para ser o porta-voz do Senhor. Deus, glória. Maravilha. Oh, glória. Todo mundo que estava de fora da igreja começa a se apavorar. Será que estão embriagados? O que está acontecendo? Aleluia. Que povo é esse? Não estamos entendendo nada. O mundo lá fora queria
saber o que nós sentimos aqui. O povo lá fora queria ter a experiência que nós temos. O povo lá fora talvez olha para nós e diz: mas como no meio da luta ele adora, no meio da prova ele está alegre, no meio da dificuldade ele está alegre. Mal sabe ele, mal sabe o seu vizinho, que dentro de você tem a presença de Deus. E quem tem a presença de Deus, a sua vida é diferente. Quem tem a presença de Deus, a sua história é diferente. O mundo lá fora pode olhar para mim, pode olhar para você, e pode olhar para nós e dizer: mas como ele está conseguindo? Não tinha como de chegar. É Deus. É porque dentro de você existe a presença de Deus. Deus, glória. Essa presença que eu falo nesta noite é a presença que te deu força para vir à casa do Senhor. Essa presença que eu digo nessa noite é a presença que o mundo lá fora não conhece. Essa presença que eu digo nessa noite é a presença do Espírito Santo. É a mesma presença que cura, é a mesma presença que liberta, é a mesma presença que transforma, é a mesma presença que salva. E quando eu ministro nessa noite, a presença de Deus está descendo sobre esse lugar. Quem pode sentir a presença de Deus nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. Podemos sentir já essa presença em nosso meio. Podemos sentir essa graça de Deus. Podemos sentir essa autoridade. Podemos sentir essa ousadia. Essa presença é o que te dá autoridade para expulsar demônios. Essa presença que te dá força. Essa presença que te dá estrutura para suportar o dia mal. Aleluia. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto essa presença. Eu sinto essa graça. Eu sinto essa autoridade. Se você sente nessa noite, dá liberdade para o Espírito Santo. Quando damos liberdade para Deus, Deus começa a fazer a obra. E não é diferente nessa noite. É Deus. Enquanto você está aqui, Ele está visitando a sua casa. Enquanto você está aqui, Ele está visitando o seu lar. É Deus, aleluia. Podemos sentir essa presença. Podemos sentir essa graça nessa noite. Eu não sei, meu irmão, se você está sentindo, mas nessa noite o Espírito Santo vai revestir você com a presença de Deus. Deus, aleluia. Aleluia. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 2 ainda que Pedro, o mesmo Pedro de antes, que andava com Jesus, errava, falhava, como seres humanos, estamos na tendência de errar. Estamos na tendência de falhar. Talvez o ser humano pode errar, pode falhar, mas há alguém que não erra, alguém que não falha. E esse que não erra e não falha, ele resolve o problema para a sua vida. Ele resolve a situação que você se encontra nesta noite. Aleluia. Pedro, que ao andar sobre as águas afundou, Pedro se levantou no meio disso. Pedro, que quando negou Jesus, agora Pedro, ele vai se levantar para ministrar. Bendito é o nome do Senhor Jesus.
Senhor Jesus. Eu sinto aqui a presença de Deus. Eu sinto aqui a graça de Deus. Pedro vai se levantar e vai dar um discurso. Esses homens não estão embriagados, mas o que está acontecendo é a profecia de Joel. E agora está sendo realizado. A mensagem de Pedro mudou muitas vidas. A pregação de Pedro transformou muitas almas naquele dia. A Bíblia vai dizer quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Observa que Deus teve um encontro com Pedro. Pedro mudou. E a mensagem de Pedro começou a criar efeito. A mensagem de Pedro começou a mudar. Mas observa que para ele ser cheio de Deus, precisou uma coisa, uma palavra, oração. Uma igreja que ora, não falta a presença de Deus. Uma igreja que se ajoelha na presença de Deus e clama diante de Deus e coloca os problemas e coloca as situações que se encontra, a presença desce. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que a partir daí vai entrar o Atos capítulo 3, o que eu quero ministrar essa noite. Glória a Deus. No livro de Atos capítulo 3, a Bíblia vai nos falar que Pedro e João subiram juntos ao templo para a hora da oração nona. Mas observa nesta noite que em Atos capítulo 2 eles estavam no templo sendo revestidos com poder, com autoridade, com graça, com unção, com presença de Deus. Mas em Atos capítulo 3 eles já não estavam mais. Eles já tinham experimentado que é cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus. Mas eles tinham em mente: eu não posso ir somente num culto e ficar com aquilo, mas eu preciso voltar e ser cheio de novo. Eu não posso ir somente em um culto e ficar naquilo. Eu não posso somente ir no congresso e não voltar para a igreja, mas eu preciso ser cheio de Deus. Porque quando eu sou cheio de Deus, o inimigo vai tentar, mas ele não vai conseguir contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua história, o seu ministério, o seu projeto. Glória a Deus. Pedro e João tinham experiência em Atos capítulo 2. Quando eles voltam, eles têm consciência: estou cheio de Deus, mas eu quero continuar sendo cheio de Deus, ser cheio da presença de Deus. Mas observa que Pedro e João têm em seu coração que eles não podem guardar o que eles receberam, precisam repartir o que eles receberam lá fora. Sabe por quê? Tem pessoas que necessitam, tem pessoas que precisam. O que você receber nessa noite, você tem que distribuir lá fora. Porque lá fora tem pessoas que estão afastadas, tem pessoas que precisam de uma palavra. É isso, ser cheio da presença de Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu sinto a presença de Deus. Glória a Deus, glória. Aleluia. Mas quando oramos, a Bíblia vai dizer que quando eles iam para a hora da oração nona, era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo. E segundo a Bíblia vai nos informar ainda que eles colocam diante do templo da porta chamada
esmola, pedindo esmola. Observa para esse homem que não tem o seu nome revelado no texto, mas esse personagem é importante para nos trazer uma lição nessa noite, porque quando olhamos para esse homem, talvez esse homem não tinha uma experiência com Deus, talvez não tinha ainda entrado dentro de um templo e dentro de uma igreja, e talvez não tinha ouvido uma palavra. Mas quando Deus marca o encontro com o ser humano, nada pode impedir. Querendo Satanás ou não, querendo o inimigo lá fora, querendo as pessoas ou não, querendo parentes ou não, querendo as outras pessoas ou não, Deus marcou um encontro com você. Quando Deus marca um encontro com a nossa vida é diferente. Se nós observarmos para a nossa história, nós vimos que a partir daqui em diante, a nossa vida foi diferente quando Deus teve um encontro. Mas tudo teve um início. A caminhada sua teve um início. E a trajetória da vida do ser humano nem sempre é fácil. Nem sempre vai ser uma derrota. Vamos enfrentar dificuldades. Vamos enfrentar obstáculos. E não era diferente com esse homem aqui. Esse homem aqui estava diante de uma situação difícil, rejeitado da sociedade, desprezado de todo mundo. Ninguém dava importância para ele. Eu imagino, na minha mente, que muitos passaram lá, entravam no templo, mas ninguém ajudava a estender a mão. Talvez muitos entravam naquele lugar, mas nunca estendiam a mão para ajudar aquela pessoa. Deus chamou eu e você como canal de bênção, como porta-voz do Senhor, para estender a mão para aquele que está desanimado, para aquele que está sem força, para aquele que está cansado na caminhada. Quando olhamos para esse homem, nós vamos observar que ele está pedindo esmola, mas vai passar dois homens lá, que é diferente. Que o testemunho dele é diferente. Aleluia. Pedro e João andavam com Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Estavam perto de Jesus, viam os milagres de Jesus. E quando eu olho para essa situação, eu me lembro que talvez Pedro e João pensaram: se no passado Deus operou, não é diferente agora. Aqui eu quero ministrar no seu coração. Se Deus operou antes, Ele pode operar nessa noite. E quando eu opero nessa noite, Ele entra em providência dentro da sua casa. Quando eu ministro nessa noite, Ele visita o seu lar, visita a sua casa, visita a sua família, visita aquele problema, visita aquela situação que aparentemente é impossível. Deus está entrando em providência. Aleluia. Observa nesta noite que quando observamos para Pedro e João, eles param diante daquele homem, aquilo chamou a atenção deles, eu imagino, e Pedro e João começam a dizer para o homem, para olhar para ele: bendito é o nome do Senhor Jesus. Talvez o homem pensando: eu vou receber uma esmola agora, mas
A felicidade não tem como comprar. A alegria não tem como comprar. A paz não pode comprar. Tem pessoas que estão sendo abençoadas ricamente, financeiras, mas porém vivem em uma depressão. Não sente paz, não sente alegria, não sente felicidade. Parece que tudo está difícil. A sociedade que nós vivemos, olha para essa situação e acha que não existe solução. Existe solução. E esse é o que está nessa noite. E esse é o que está nesse lugar. Aleluia. Porque a medicina pode curar, pode trazer um tratamento físico, mas a alma só um pode trazer, só um pode curar. A alma que pode curar é Deus. Enquanto eu prego nessa noite, o próprio Deus está curando a sua alma. O próprio Deus está curando esses ferimentos que você tem passado dia após dia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu sinto Deus aqui em essas palavras. Mas quando vamos observar, Pedro e João vão olhar para ele e vai dizer simplesmente umas palavras que vai chamar a atenção. E a igreja conhece. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. O que eles tinham era o que receberam em Atos 2. A presença de Deus. O dinheiro não pode comprar isso. O que esse homem queria receber era o ouro, era a prata, era o dinheiro. Mas a presença de Deus, ele acabou recebendo. E essa presença de Deus, ela gera cura, gera milagre, gera libertação. Quando observamos para esse texto aqui, Pedro e João vão dizer: mas o que eu tenho, isso te dou. Que a presença de Deus que receberam. Vamos observar e eles continuar a frase dizendo: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Já está aí, Senhor. Mas quando vamos observar, Pedro e João vão dizer essas palavras: levantar aquele que está caído. A primeira dificuldade para esse homem. Como ele vai levantar? Só um que pode levantar. E esse é Deus. Olhamos para essa palavra levantar. E vamos ver que para a sociedade é impossível levantar aquele que está nas drogas. É impossível levantar aquele que é rejeitado. Mas quando Deus levanta como um canal de bênção, como porta-voz do Senhor, para anunciar as boas novas do Evangelho. Mas porém, a caminhada vai ser difícil. E esse homem não tinha experiência de caminhada, porque desde a sua nascença ele não andava. Ele vai levantar e vai andar. E quando ele vai andar, todos vão ter que ver o milagre chegar na vida dele. Talvez para muitos era impossível, mas não para Deus. Observa que esse homem talvez não tinha experiência com culto ainda, mas para a surpresa de todos, ele não foi embora. Para a surpresa de todos, ele entrou no templo para adorar a Deus, para agradecer
presença poderosa de Deus. Podemos sentir a graça de Deus. Pedro e João, entram no templo. Com esse homem, todos ficaram maravilhados. Todos ficaram admirados do que Deus fez. Mas por causa da presença de Deus, pode faltar tudo na vida do ser humano. O que não pode faltar é a presença de Deus. É o que dá a diferença na vida do homem e da mulher de Deus. Eu convido ainda esse colocar de pé. Estarei encerrando as horas depois se passarem. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Ela está fazendo uma oração. Se tem alguém que quer uma oração especial, pode estar passando pela frente. Aleluia. Deus poderoso. Aleluia. Mais alguém? Enquanto os irmãos vão estar passando, vou estar orando. Deus, aleluia. Para lembrar os irmãos no final do culto, tem as mercadorias lá, se alguém quiser adquirir. São xícaras personalizadas, eu faço para encomenda também, se alguém quiser. Eu vou estar no final, se alguém quiser, daí só me chamar. Bendito o nome do Senhor Jesus. Tem mais alguém? Glória a Deus. Quer oração? Talvez a sua casa está uma luta, Glória a está uma Deus. batalha diária, está uma dificuldade. Será que está tudo bem na sua Aleluia. vida? Será que está tudo bem na sua casa? Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Na praia, ou Glória a Deus. Eu vou estar orando essa noite Deus poderoso. para estar encerrando. Aleluia. Toda a honra, Em nome de Jesus. sobre a vida dela, vai sair retirada essa noite, Pai. Essa presença, Pai, que está nesse culto, Pai. Em nome de Jesus. A morte, Pai, ela tem que sair retirada, Pai. Queima, Em nome Jesus. da morte, vai sair retirada essa noite. A opressão, Pai. Agora, Pai. Visita o lar dela, Pai. A casa dela, Pai. Esse Em nome de sono que Jesus. perturba durante a madrugada, Pai. Vai sair retirada, Pai. Toda obra, Pai, do inferno, Pai. Contra a vida dela, Pai. Contra a casa dela, Pai. Contra a história dela, Em Pai. nome de Deus, Jesus. aqui nessa noite, Pai. O Senhor é quem começa, Pai. Jesus. Opera, Pai. Deus, Pai. Queima, Toca com uma espada de toca, dois Deus. gumes, Pai. Da Toca, toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, meu Deus. Que a tua presença, Pai, a Toca, sua meu graça, Deus. Pai, Toca, vai meu agindo, Deus. Pai, nessa noite, Pai. Toca, Tocando meu no Deus. coração, Pai, e no íntimo dela, Pai. Em nome de Deus, Jesus. Pai, o Senhor já revelou, Em Pai. nome de Jesus. Dentro da casa dela, Pai. Queima, Que o Jesus. Espírito Queima, Santo Jesus. habita, Pai. Queima, Esse Espírito queima, da morte, queima, Pai. Que queima, tem entrando na casa dela, queima, Pai. Jesus, Deus, ó queima. Pai, para tirar o Queima. sossego, ó Pai, e para matar a vida Queima, dela, Pai. queima, Sai Jesus. retirada essa noite, Pai. Queima, A opressão Jesus, sobre a vida queima, dela, Jesus. Pai. Ora, Queima, Pai, eu queima, vou queima, declarar queima. liberta a Em vida nome de dela, Pai. Jesus. Toda Em corrente nome do de inimigo, Jesus. Pai. Toda Toda a adversidade corrente, da Pai. casa dela, Pai. Corrente Queima, que Jesus, Satanás, queima, Pai. Jesus. Que tentam, Pai, prender a vida Queima, dela, Pai. queima, Sai nessa queima, noite, Jesus. Pai. Ó Deus, Queima, o Jesus. sopro do Espírito Santo, ó Pai. Queima, Começa Jesus. a operar, Pai. Não Em seja a minha nome de mão, Pai, Jesus. mas seja do Senhor, Pai. Queima, Essa noite, Pai. Jesus. Começa a operar, Pai. Começa a Começa, agir. Jesus. Agora, Toca, Lord. toca, Pai. Toca, Jesus. Toca, Toca, Pai. Senhor. Vai agindo,
Pai. Toca, meu A Deus, tua toca, mão meu poderosa, Pai. Vai Toca, tomando meu a vida Deus. dela, Pai. Queima, Chegai, queima, açúcar, queima, tica, Jesus. pensar, Dissipa as trevas, Jesus. Deus, Pai. Dissipa as Começa, trevas, Pai, Senhor. a agir, Em Pai, nome de essa Jesus. presença, Pai. Começa a agir nesta noite, Senhor. Pai. Começa a libertar a vida dela, Pai. Começa a libertar, Pai, a casa dela, Pai. Começa a dar uma nova história, Pai. Começa a trazer paz, Pai. Começa a trazer alegria, Pai. Toda a opressão contrária, Pai. Declaia, Somanaia, começa a ser desfeito para essa noite, Pai. Legiões do inimigo, Pai, que tentam oprimir, Pai, a vida dela, Pai, sair retirada essa noite, Pai. Nome de Jesus. Tocaia, te cadeia, e a praia soca, lema no cantanaia, Somanaia, a cadeia, teleia, sudicaia, Queima, Jesus. abra toda teve a toda a Somanaia, ali cai, te caia, sudicaia. Deus começa, Pai, agir nessa noite, Pai, libertando ela, Pai, toda a opressão, ó Pai, dentro da casa dela, Pai, essa angústia, Pai, essa opressão do inimigo, Pai, que tenta, Pai, desanimar ela, Pai, que tenta, Pai, afligir a vida dela, Pai, sai retirada nesta noite, Pai. Deus, Pai, que o Senhor começa a fazer um milagre, Pai. Deus, dentro do coração dela, Pai, começa a agir nesta noite, Pai. Começa a operar, Pai, os sinais, milagres, Pai, e maravilhas, Pai. Agora, Pai, o praia, Somanaia, te peço, Pai, em nome do Senhor, Pai, que toda a opressão, Pai, toda a adversidade, Pai, contrária na vida dela, Pai, seja desfeito nessa noite, Pai. Toda a obra maligna, Pai, contra a casa dela, Pai, contra a vida espiritual dela, Pai, seja desfeita nessa noite, Pai, pelo poder, Pai, dessa palavra.